Que a paz de Deus esteja com você. Quero deixar mais uma palavra aqui com você sobre Jonas. Jonas capítulo 3, nós estamos meditando. Já foi 2 capítulos e agora o capítulo 3 de Jonas. Como sempre, vou fazer a leitura. Depois vou deixar algumas palavras que você pode ver na imagem, algumas palavras que aparecem no capítulo 3. Não só no capítulo 3, mas no capítulo todo. E também no livro de Jonas, também você observa essas palavras na Bíblia toda. Sempre que você meditar na palavra de Deus, você vai encontrar algumas dessas palavras. Jonas 3, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, e desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem, coisa alguma, nem se lhes dê de pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aqui no capítulo 3, Deus fala novamente para Jonas, assim como no capítulo 1 de Jonas 1, Deus diz para Jonas: levanta e vai até Nínive. Agora nós podemos observar que o cenário mudou depois da tempestade, depois do peixe. Nós podemos observar que Jonas realmente agora, ele obedece o Senhor de forma completa, 100%. Ele se levanta e vai para Nínive, proclamar sobre aquilo que Deus havia pedido para ele. E ao chegar na cidade, ele começa a proclamar, começa a falar da palavra do Senhor, e as pessoas começam a se voltar para Deus. Elas começam o rei da cidade, os governantes, eles pediram para que toda a cidade, todos sem exceção, fizesse um jejum para o Senhor, e eles se abstiveram de comida e de bebida, eles ficaram ali completamente entregues a Deus, de forma que eles realmente se arrependeram e voltaram para Deus. Então você observa que agora no capítulo 3 de Jonas, você observa que Jonas, ele realmente tem uma atitude que realmente ele teme a Deus, uma atitude que realmente obedece ao Senhor. No capítulo 1, no capítulo 2, eles questionam a Jonas: mas quem você é? E Jonas diz que ele é servo do Senhor, que ele honra o Senhor, mas ele não vivia isso, Isso acontece muitas das vezes, nós falamos algo, mas não vivemos isso. E agora no capítulo 13, ele de fato vive aquilo que ele falou antes, que ele era servo do Senhor. Então ele está em Nínive proclamando a palavra, sendo obediente àquilo que Deus havia falado, e mais uma vez não só ele, mas todos ali na cidade estavam diante do Senhor, ou seja, nada que nós façamos fica oculto da face do Senhor. E aí é interessante que Deus precisou falar com Jonas 2 vezes, em Jonas 1, versículo 1, e Jonas 3, versículo 1, levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive. E eu quero que você pense por um instante quantas vezes Deus precisa falar com você até que de fato você esteja na posição de obediência, que você esteja de fato cumprindo a vontade dele. Deus precisou falar com Jonas 2 vezes, e na segunda Jonas obedeceu. Quão bom seria se nós obedeceríamos de primeira, na primeira chamada nós pudéssemos obedecer.
né? Então nós observamos que existe um caminho, né? E Deus, ele prepara um caminho não só para nós, mas para todos, né? E esse caminho passa por Jesus. Aqui no Velho Testamento, em Jonas 3, o povo deveria se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que existe um caminho mau e um caminho que não é mau, né? O caminho que Deus nos tem para mim e para você. Então eles precisavam deixar de lado tudo aquilo que não agradava a Deus, tudo aquilo que os fazia distanciar de Deus. Então eu te convido a entender que existe um caminho para você, mas esse caminho passa por Jesus. Esse caminho é por meio de Jesus. E para que isso aconteça, eu e você temos que deixar de lado tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos tira do caminho do Senhor. Algo que acontece aqui é a conversão. No capítulo 3, as pessoas se arrependem, se voltam para Deus, deixam os seus maus caminhos, se entregam ao Senhor, proclamam jejum e eles se convertem, né? O seu coração é voltado para o Senhor, de modo que eles desejam fazer as coisas para o Senhor. Converter é você trazer a essência da pessoa de Jesus, é você viver e querer revelar a essência de Jesus, é você não fazer mais o que você fazia antes, mas você fazer aquilo que está na palavra do Senhor para sua vida. Então, a cidade toda se converteu, imagina isso. O quão demorado é para uma pessoa se converter, ou às vezes não, mas imagina você, uma cidade toda sendo convertida, uma cidade toda se voltando para Deus. Foi isso que aconteceu na cidade de Nínive. Todos se voltaram para o Senhor, todos temeram a Deus e eles obtiveram a salvação. A Bíblia diz que eles se voltaram para Deus, Deus se arrependeu né, Deus não fez o que falou que ia fazer, porque de fato Deus realmente viu no coração deles, as atitudes deles, tudo se voltava para o Senhor. Então Deus não derramou, né, a sua justiça sobre a cidade, mas pelo contrário, ele derramou o seu amor, a sua compaixão e o seu perdão, né? Tudo isso porque ele pediu para Jonas, se levanta, vai até Nínive e proclama para a cidade isso que eu estou te ordenando. E Jonas se levantou, foi e proclamou. Nem sempre vai haver um Jonas para proclamar sobre Deus na minha e na sua vida, mas Deus sempre vai usar algo para nos atrair para perto dele. Deus sempre vai usar algo para que realmente eu e você venhamos a crer que ele tem um caminho para mim e para você, e esse caminho passa por Jesus, esse caminho é Jesus, e esse caminho exige obediência da minha parte, obediência da sua parte, exige coisas que vão ser deixadas de lado, pessoas, lugares vão ser deixados de lado, porque não glorificam a Deus, né? Então Deus nos convida para viver a vida que ele tem para nós, né? Uma vida pautada na sua palavra, fortalecida por ele, né? E de modo que nós possamos sim permanecer com o Senhor. Eu te convido a meditar em Jonas, não só no capítulo 3, que foi feito agora, mas também no capítulo 1, no capítulo 2, você possa conhecer mais acerca de Jonas, conhecer como Deus pode fazer com que aconteça tempestades para nos atrair para perto, entender que sempre há uma provisão de Deus disponível para nós, entender que a nossa alma sempre vai querer nos afastar de Deus, ela sempre vai ficar angustiada, preocupada, ansiosa. A nossa alma, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus para que de fato haja paz no nosso coração e que de fato possamos viver tudo que o Senhor tem para mim e para você. Então, o livro de Jonas é um livro para você meditar, para você entender e entender que é muito melhor obedecermos do que fugirmos do Senhor. Embora existam dificuldades, existam pedras, existem obstáculos, nada disso faz com que nós deixamos de caminhar com o Senhor. Pelo contrário, tudo isso se torna algo a mais para que possamos avançar em conhecer a Deus e permitir que a vontade dele seja sobre a nossa vida. Então é isso. Próximo a gente ainda não termina, mas o próximo é capítulo 4. Eu te espero aqui. Sempre um vídeo, um dia sim, um dia não. Ative as notificações e creio que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Que Deus abençoe você.